Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tá tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui no canal nesta quinta-feira pra gente trazer muita informação de futebol pra você. Quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Estamos por aqui e contando aí com seu like, com seu compartilhamento, também com o seu comentário, também com a sua inscrição aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Se inscreva, também sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Muita informação para você, mas depois aí que nós dermos 3 recados para vocês. A Barraca de Fogos Nossa Senhora Aparecida, Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também Poções e Bolos da Linde. A gente volta já. Minha turma, olha onde eu tô hoje, ó. Barraca Nossa Senhora Aparecida. Ó, São João, São Pedro, já sabe, né? Comprar seus fogos de artifício aí aqui, gente. Bora se aproximar mais ali pra gente conversar com o Robson Santos, que ele vai explicar pra gente se tem novidade nesse ano de 2023, como é que tá as promoções, quais as facilidades aqui que você encontra, como você paga no dinheiro, no cartão, no Pix. Vou falar com ele aqui. Robson Santos, tudo beleza, menino? Tudo jóia? Cristiano, tudo beleza? Fala pra mim das novidades esse ano aí da Barraca Nossa Senhora Aparecida. Aqui qualidade é o que não falta. Mas eu sei que preço bom também. Mas fala das novidades de 2023. Preço bom e variedade. Preço bom e variedade. É aqui com nós. É aqui. Fala com nós aí, fala com nós. A chuvinha crepitante. Nós temos as cândelas romanas. Nós temos o vulcãozinho que assovia. Opa, muito bom, A hein? gente tem o vulcão colorido. Tem a chuvinha colorida. A gente tem a chuvinha indoor. Pode ser solta dentro de casa. Opção que não falta. Opção que não falta. Traque doido. Metralhadora. Disco voador. Tem o helicóptero. Tem a granadinha infantil. A pico com vara. Variedade é com a gente mesmo. E a pessoa chega aqui, ela pode pagar no dinheiro, pode pagar no Pix, pode pagar no cartão, como é que fica? Dinheiro, Pix e cartão. Dividimos também no cartão, enquanto às vezes o cartão da pessoa pede. Só vem aqui, não compra quem não quiser, né? Quem não quer, quem não quiser, né, gente? Porque fala a verdade. Ó o tanto de variedades. Olha o tanto de variedades, gente. Barraca Nossa Senhora Aparecida. Fica onde a Barraca Nossa Senhora Aparecida, seu Robson? Ela fica aqui situada em frente à antiga estação de trem, aos fundos do Mercado de Artes. Tem como errar, não tem não. Não tem como. No centro da Mas, de repente, a pessoa quer mais informação, liga para aqui, WhatsApp. WhatsApp é 77 3 números 9 78 98 25. Pronto. Nos Certinho. siga também no Instagram. Instagram de Robson. Barraca de Fogos Nossa Senhora Aparecida. Pronto, no Instagram. Repete novamente. Barraca de Fogos Nossa Senhora Aparecida. Barraca de Fogos Nossa Senhora Aparecida. Isso. Lá no Insta. Pronto. Lá no Insta também você pode chamar lá no direct, né? No Instagram, para mais informações também. Trabalhamos também com chá revelação. Chá revelação também? Opa, rapaz. Barraca Nossa Senhora Aparecida, um empreendimento de Robson Santos. Robson Santos. Esse é o cara. Valeu, menino. Boas vendas pra você. Tamo junto. É nóis, filhão. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde.
você. Quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então, trazer informação e mais informação. Como não estamos tendo aí os campeonatos, né? Pelo nosso Brasil e pelo mundo também, né? A Libertadores e Copa Sul-Americana estão paradas, assim como o brasileiro, né? Como o Campeonato Brasileiro. Então a gente vai trazendo notícias aqui, né, diferentes para vocês. Por exemplo, o mercado da bola, né? Vai falar do Vasco da Gama, que também espera contratar alguns jogadores, o John Textor no Botafogo. Falaremos também aqui sobre o Corinthians, a situação do Renato Augusto. Será que ter colocado o Renato Augusto para jogar, né, o Corinthians ter feito isso, principalmente contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo aí que o Corinthians se esforçou ao máximo para passar para a próxima fase da competição. Será que ter colocado o Renato Augusto de forma que ele não estava 100%, né? Será que agravou ainda mais a contusão do jogador? A gente vai saber já já. Falar do Flamengo, né, rapaz? Falando de mercado da bola, o Flamengo ainda tá indo atrás, né? De reforços, Alan e o De La Cruz na mira do Mengão. E o Atlético Mineiro que avança aí para contratar um novo técnico. Ao mesmo tempo que avança para contratar um novo técnico, a equipe do Flamengo também, aliás, a equipe do Atlético Mineiro, né, gente? Também se movimenta, né? Se movimenta aí para acertar também a rescisão de contrato com o Eduardo Cudê. São as nossas informações, que ainda tem o Palmeiras e a Leila tá um arara com a W Torre. A gente explica já já essa situação. E falar também de seleção brasileira. A gente fala sobre esses assuntos agora, aqui nesta edição de quinta-feira, dia 15 de junho de 2023, aqui no nosso canal, no nosso primeiro vídeo desta quinta-feira. Vamos começar então pelo Vasco da Gama, né? Como o Serginho mantém a forma antes de se apresentar ao Clube de Regatas Vasco da Gama, fechado com o Vasco para reforçar a equipe na próxima janela de transferências, que abre no dia 3 de julho. Serginho está no Brasil depois de se despedir do Giresunspor da Turquia, mas ainda não tem data para se apresentar ao Vasco da Gama. Enquanto isso, o atacante de 28 anos faz treinos particulares e mantém a forma. Ele está em Belo Horizonte, sua cidade natal. Serginho vem postando em seu perfil nas redes sociais alguns vídeos desses treinamentos. Os trabalhos são realizados em uma clínica de fisioterapia e reabilitação esportiva na capital mineira. Nas imagens é possível ver, né, Serginho realizando exercícios de reforço muscular e prevenção de lesões, auxiliado por um preparador físico. Essa tem sido a rotina do atacante que vai reforçar o Vasco. Serginho e Vasco firmaram um pré-contrato e o atacante deve viajar ao Rio de Janeiro para se apresentar ao novo clube nas próximas semanas. Será sua primeira experiência em um clube brasileiro na carreira profissional. O jogador fez seu último jogo pelo Giresunspor no dia 29 de maio e se despediu do clube turco no início deste mês. Ele, né, fez 93 jogos, marcou 10 gols e deu 19 assistências desde que chegou ao clube na temporada 2020-2021. Antes
de chegar à Turquia, ele jogou em Kosovo, na Albânia e também na Macedônia. É o novo reforço do Vasco da Gama. Agora eu não entendo essas burocracias, sinceramente. Em vez do cara estar em Minas Gerais, né? Tendo que contratar um preparador físico, tendo que contratar uma academia esportiva lá, etc e tal. Por que não já tá no CT do Vasco treinando, cara? Ah, mas ele não pode tirar foto por enquanto ainda, porque ainda tem contrato em vigor com... Gente, não precisa. Eu só ia falar com a imprensa, não tire foto de fulano, pronto. O cara tá lá no CT do Vasco já treinando, gente. Pelo amor de Deus, é uma burocracia maluca, né? Jesus Cristo. Vamos falar do Botafogo. John Testo, que é o dono aí do Fogão, critica membros do Conselho Fiscal do Botafogo. Abre aspas. Covardes sem rosto. Fecha aspas. Disparou aí o comandante, né? O dono do Fogão. O parecer do Conselho Fiscal do Botafogo recomendando aí a reprovação do balanço financeiro do clube associativo não foi bem recebido por Don Textor, empresário americano, dono de 90% das ações da SAF do clube. Pois é, em entrevista exclusiva ao GE, Textor criticou a postura dos conselheiros que, segundo ele, querem tirar o presidente do Césio, no caso do Sérgio Melo, né, do comando do associativo. O motivo que estou divulgando isso, no caso o projeto do centro de treinamento, agora, porque esse é o tipo de coisa incrível que do Césio está nos ajudando a fazer. E esses covardes, sem rosto, querem criar uma terceira guerra mundial entre o clube e a SAF. Eles vão matar coisas como essa, entende? Somos amigos do clube associativo e ninguém me impediu para fazer isso, afirmou o John Textor. O americano questionou os benefícios trazidos para o clube pelos conselheiros, destacando as condições de treino de alguns atletas olímpicos do associativo e das categorias de base do basquete, como por exemplo: eu me preocupo com o remo, eu estou comprando novos barcos para o setor de regatas. Esses caras não dão nenhum dinheiro, certo? Estou investindo 20 mil dólares, 96,2 mil reais na cotação atual em barcos de remo para que esse rapaz, Lucas, o Vertein, que é um remador incrível, tenha um barco top e possa ir e ganhar nas Olimpíadas. Quando eu vou ao basquete e vejo meninos de 15 anos treinando com bolas de basquete de M, bolas custam 20 dólares. Eles não têm dinheiro sequer para comprar bolas e ainda assim querem aparecer e dizer que eu sou ruim para o clube, quando o que estou fazendo é gastar o meu tempo fazendo essas coisas. De acordo com o empresário americano, informações confidenciais do contrato do clube com a SAF foram vazados por conselheiros, rompendo o contrato de confidencialidade, né, na verdade, entre as partes. Eles quebraram um acordo de confidencialidade que nós temos com o clube ao mandar cópias de acordos para a imprensa. Os motivos deles precisam ser questionados quando eles violam contratos. Essas pessoas são covardes, sem rosto e nome. Se eles querem ser líderes do clube associativo, deveriam fazer isso com os próprios nomes e rostos e deveriam falar à luz do sol. Ser um líder é duro, solitário. Você tem que se levantar na frente de muitas pessoas e comunicar sua visão. Então não façam isso em segredo, como covardes, vazando coisas para a imprensa. Venha para a luz, venha para a luz do sol. E falando nisso, antes de fazer, doe uma 3 pontinhos de uma bola de basquete para as crianças do clube. E rapaz, Don Textor aqui soltou o verbo, né? Textor negou que não esteja cumprindo o que prevê o contrato entre o associativo e a SAF,
em termos de aplicação dos investimentos e justificou, dizendo que investiu mais do que o estipulado no primeiro ano de contrato. Eu fui absolutamente claro sobre isso. Nós aplicamos mais do que o previsto no primeiro ano. Nós usamos crédito da quantia que seria usada no segundo ano, porque o contrato nos permite fazer isso, concluiu. O Conselho Fiscal é um órgão auxiliar do Conselho Deliberativo do clube, então o parecer é apenas uma recomendação. A decisão pela aprovação ou não das contas ainda será votada pelos conselheiros. Agora, eu vou falar para você, gente. Lidar com esse tipo de gente é complicado, né? Antes do Textor chegar no Botafogo, como diz a minha mulher, quem botou a mão na massa aí para ajudar o Botafogo? Quem? Esses conselheiros aí, esses caras que, como disse o Textor, que não tem rosto. Algum deles que estão vazando informações para a imprensa, que isso arrebenta com o clube, né? Acordos que são firmados que não podem vazar. E esses caras fazem isso. Será que esses caras gostam mesmo do Botafogo? E por quê? Que eles não fizeram nada pro Botafogo quando o Botafogo estava na lama. Botafogo hoje paga salário em dia. Botafogo tem um elenco muito bom e lidera o Campeonato Brasileiro. Botafogo está pagando as suas contas. Botafogo hoje, qualquer um jogador aceita jogar no Botafogo. Antigamente, Botafogo está interessado em jogador X. Não ia. O jogador não. Botafogo? Vou não. Botafogo? Vou não. Botafogo não paga. Não vou. Absurdo isso, né, gente? Aí chega um cara desse, compra o Botafogo, injeta uma grana pesada no Botafogo, faz com que o torcedor volte ao estádio, né? Volte a acreditar no Botafogo, porque o torcedor do Botafogo tinha largado, né? Não dá não. Tinha largado. Botafogo entrava até no Campeonato Carioca sem aquele favoritismo. Pra você ter uma ideia, o Volta Redonda entrava no Campeonato Carioca com mais possibilidade de conquistar um título do que o Botafogo antes da SAF. É uma grande verdade. É uma grande verdade. Né? O que esses caras faziam naquela época lá de vacas magras? Nada. Agora tá tudo andando no... Né? Como ele disse aqui, o cara tá investindo, tá investindo no basquete. O cara tá mudando o Botafogo pra melhor. E vem esses caras, velho, que é que nem, como ele disse, não tem rosto, os caras não aparecem. Só joga, chuta e você não aparece. Não aparece quem é. Um absurdo uma coisa dessa, né, gente? Sinceramente, é a mesma coisa que eu vejo no Vasco. Ah, pelo amor de Deus, essa SAF, gente. Vamos pensar um pouquinho. Eu vou usar o Botafogo como a gente está usando aqui. Botafogo não pagava salário para jogadores, direito de imagem, não pagava funcionário, ou seja, era uma bagunça, ninguém queria pro Botafogo. Até as crias do Botafogo saíam para outros clubes, para a base de outros clubes, porque não tinha, né, estrutura para ficar ali. Agora que está se criando uma estrutura, agora que o clube está se reerguendo, e se deve muito ao John Textor, esses caras vêm aparecer. Aparecer não, que não estão nem aparecendo, né? É aquela coisa, dá o tapa e esconde a mão. Absurdo, isso aqui não é no Vasco. O Vasco tá ruim, tá na zona de rebaixamento, sim. Mas falar que a SAF, que a 777 tá fazendo mal pro Vasco, é um absurdo isso. Sinceramente, eu acho um absurdo. Porque se o Vasco não tivesse... Se a 777 não tivesse assumido o Vasco, não sei se o Vasco estaria ainda disputando alguma competição. Ou talvez estaria disputando a Série C, a Série D. Talvez estaria. É a mesma coisa do Botafogo. Mesma coisa do Botafogo. Né? Que são dois clubes que sofreram bastante. O Botafogo um pouco mais. O Vasco, eu falo um pouco mais, mas também não tem uma distância também muito grande do sofrimento do Vasco para o sofrimento do Botafogo. Né? Mas é difícil. O Vasco, por exemplo, o Vasco não pagava a mesma coisa, não pagava jogador, não pagava água, não pagava luz, não pagava areia. Os funcionários
quando chegava no final do ano, meu Deus do céu, era um sofrimento desgraçado. Não recebiam 13º, não recebiam férias, só conseguiam alguma coisinha porque os jogadores ali se moviam, faziam uma vaquinha e ajudavam os funcionários. Hoje não, hoje está tudo em dia. Hoje, dá dia 5, o dinheiro cai na conta do funcionário. Né? Tá tudo, mas... Ah não, mas o futebol não tá indo bem, gente. Gente, para você arrumar uma casa, para você colocar uns negócios nos trilhos, leva um tempo. Não existe, mágica assim no futebol, não. Virou SAF, pronto. Agora vamos ser o time que vamos ganhar tudo. Até campeonato internacional, até a Liga dos Campeões, vamos ganhar. Não é assim, gente. Não é assim. As coisas são, né? Pois é. É difícil, menino, é difícil, não é fácil não. Vamos falar do timão do Corinthians, vamos entender aqui que a volta forçada de Renato Augusto ao Corinthians ajudou a gerar nova lesão no jogador. Vanderlei Luxemburgo disse na entrevista coletiva depois do empate por 1-1 com o Cuiabá, no último sábado pela 10ª rodada do Brasileirão, que o Corinthians forçou a barra ao escalar Renato Augusto contra o Atlético Mineiro no dia 31 de maio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Renato voltou precoce, foi forçar a barra botar ele contra o Atlético Mineiro, mas era uma necessidade do jogo pela qualidade dele, declarou o Lucha. Os exames realizados por Renato Augusto apontaram uma leve contratura muscular na panturrilha esquerda do camisa 8 do Corinthians. O meia já iniciou o tratamento, não jogará contra o Santos dia 21 na Vila Belmiro, mas a volta pode acontecer no dia 24 diante do Atlético Paranaense em Curitiba. Entre 11 de abril, quando passou aí por uma artroscopia no joelho, e 28 de maio, quando entrou no segundo tempo da vitória por 2-0 contra o Fluminense no Brasileirão, passaram-se 47 dias. Mas afinal, o que foi o forçar de barra apontado por Luxemburgo se Renato ficou por quase 50 dias em tratamento, cuidado por profissionais, de alto nível do Departamento de Saúde e Performance do clube? A resposta está na fase da equipe. A volta de Renato, em outro momento, seria mais gradual. O clube, porém, apostou na presença de seu craque para jogos importantes e assumiu um risco pela necessidade. A aposta era que, na parada dos amistosos, Renato ganhasse mais condição de jogo e pudesse administrar seu corpo para tentar evitar ou adiar por mais tempo uma compensação. Vanderlei até disse que a gente acelerou o processo do Renato em razão da Copa do Brasil. A participação dele era importante, então ele fez um esforço além do que deveria. Sabíamos dos riscos musculares, agora é aproveitar esse tempo para recuperá-lo, disse o gerente Alessandro Nunes. A minutagem de Renato Augusto. Depois de 52 dias, Renato jogou por 25 minutos contra o Fluminense, no jogo da volta. 3 dias depois, foi titular contra o Galo na Copa do Brasil e ficou em campo por 77 minutos, no jogo de altíssima intensidade, em que o Timão venceu por 2-0 e levou a vaga nos pênaltis. 3 dias depois, Renato estava com o elenco em BH, onde entrou no segundo tempo da derrota por 2-0 contra o América Mineiro e jogou por 43 minutos. 4 dias depois, foi titular em Quito na derrota por 3-0 para o Del Valle, atuando por 72 minutos. De volta ao Brasil, foi a campo mais uma vez apenas 3 dias depois, lesionando-se aos 19 minutos do empate por 1-1 com o Cuiabá. Aos sentidores, pediu substituição e deu lugar a Adson. Foram ao todo 5 jogos seguidos no intervalo de 14 dias, com 2 jogos eliminatórios com mais de 70 minutos em campo. Por conta aí do momento difícil do time no Brasileirão, Renato foi usado ao máximo no período para que depois passasse por manutenção programada durante a data FIFA. Embora o novo problema tenha deixado o jogador chateado, ele se mantém motivado para, quando voltar, conseguir atingir uma boa sequência de jogos. O departamento físico diz que o problema do camisa 8
é pouco preocupante que nos próximos dias será bem administrado. O exame clínico não apontou ruptura de fibras. Mesmo assim, o tratamento de uma contratura leva aí entre 7 e 10 dias. Aos 35 anos, Renato fazia o seu 17º jogo na temporada. Neste ano, ele sofreu 2 problemas no joelho direito. Em março, um estiramento no ligamento colateral medial, enquanto em abril a lesão no menisco exigiu uma artroscopia. A volta foi contra o Fluminense em 28 de maio. O Corinthians está na 16ª colocação do Brasileirão, com 9 pontos em 10 partidas. O Timão também terá pela frente o América Mineiro no início de julho, pelas quartas da Copa do Brasil. E a última rodada da Conmebol Libertadores, dia 28 de junho, contra o Liverpool, valendo vaga na Sul-Americana. O que deixa o torcedor chateado, assim, eu não vou falar da qualidade do Renato Augusto, né? Porque o Renato Augusto, bem fisicamente, meu amigo, Renato Augusto bem fisicamente, ele ajudaria muito o Corinthians. Ele, mesmo com 35 anos, eu acho que o Renato Augusto seria fisicamente muito bem, ele seria, acho que, titular em quase todos os times aqui do futebol brasileiro. Ele bem, fisicamente falando. Mas o problema é que o Corinthians jogou a responsabilidade de criação tudo nas costas de um jogador apenas, Renato Augusto. E não se preocupou todo esse tempo em buscar um jogador para que pelo menos tapasse esse buraco quando o Renato Augusto não pudesse jogar. Porque, mas ele chegou outro dia no Corinthians. Não chegou outro dia no Corinthians. Se ele tivesse chegado outro dia, a gente até entenderia. Não deu tempo para contratar outro jogador, né? Mas com todos esses problemas financeiros do Corinthians, dá para fazer isso, né? Dizem que o Corinthians está contratando um jovem jogador do Racing, né? Justamente para substituir o Renato Augusto quando ele não puder atuar. E quando ele puder atuar, talvez os dois jogarem juntos, o que é o Matias Rojas. Vinha até algumas coisas, né? De que ele já teria um pré-contrato assinado com o Corinthians. Mas ele teve um pré-contrato assinado com o Botafogo também. E não foi à frente. Vamos aguardar para ver o que acontece, né? Mas o Corinthians, um time do tamanho do Corinthians, com todo respeito ao Renato Augusto, e não é culpa dele, é bom que se diga isso, não é culpa do Renato Augusto. Ele faz até sacrifícios para ajudar o Corinthians, como jogar machucado, porque nitidamente ele jogou machucado esses jogos aí, né? O que agravou ainda mais a situação dele, porque ele poderia jogar uns minutos ali, ser tirado do jogo e não, Renato Augusto não está aguentando ainda, vamos fazer um reforço nele aqui para que ele possa aguentar mais minutos e consequentemente mais jogos, né? Mas o time do Corinthians, um time do tamanho do Corinthians não pode depender de um jogador só, gente. De um jogador só. Renato Augusto. Quando o Renato Augusto não joga, é nítido que o Corinthians fica meio perdido. Meio não, fica perdido por não ter um jogador de armação no meio campo. Falar do Mengão, mercado do Flamengo. O clube observa lesões e insiste em Alan e De La Cruz. Para definir um investimento, o Flamengo divide a avaliação em 3 etapas: esportiva, financeira e médica. O volante Alan e o meia De La Cruz são os alvos conhecidos para a próxima janela de transferências. As cifras e os contratos já estão em pauta e o clube aguarda pelo desfecho das conversas para fazer as análises físicas. Este é o procedimento de praxe nas transações. Os exames médicos e o parecer final do departamento médico só são feitos após o fim de todas as arestas das negociações, ou seja, com os acordos contratuais e financeiros. A partir disso, o Flamengo só assina com o ok do DM, o que não quer dizer que os rubro-negros não se mantenham atentos às lesões recentes de Alan e também de De La Cruz.
O clube está ciente que a dupla teve lesões, porém, nada que na visão da diretoria fosse importante interromper as negociações ou sequer começá-las. Alan mais próximo. Alan não entra em campo desde março devido a uma fratura por estresse na coluna. Desde então, o volante segue em recuperação no DM, fez fisioterapia e alguns exercícios de reforço muscular na academia. O jogador ainda não tem previsão de ir a campo. A negociação entre Flamengo e Atlético Mineiro evolui, né? Internamente, no Galo, o entendimento é de que a situação de Eduardo Cudê atrasou o desfecho da transação que estava previsto para esta semana. O Fla entende que é uma negociação que uma negociação está avançada, mas é delicada, por se tratar de um rival direto. A proposta de 7,5 milhões de euros, quase 40 milhões de reais na cotação atual, está na mesa e agradou. O impasse, porém, é a bonificação que ainda está sendo discutida. O desejo de Alan em voltar a atuar no eixo Rio-São Paulo é um ponto a favor do Flamengo. River faz jogo duro para que a situação médica de De La Cruz se torne aí pauta no Flamengo. A negociação com River Plate precisa andar. O cenário está longe de ser favorável depois que o clube argentino passou a depender aí apenas de uma vitória para se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores. O Flamengo prevê que terá resposta sobre a proposta de 7,5 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador depois da última rodada da fase de grupos. O River enfrenta o The Strongest no próximo dia 27 na Argentina. A ideia do Flamengo é pagar a transferência em 5 parcelas. Para o atleta, foi oferecido o contrato válido até dezembro de 2027. Se a resposta do clube argentino, os rubro-negros têm o ok do jogador, que está interessado no projeto oferecido, principalmente por entender que já cumpriu seu ciclo no país vizinho. Se a negociação avançar, o Flamengo iniciará a última etapa, que é a avaliação médica. A questão física do meia é algo que chama a atenção há tempos, visto que o jogador tem uma tendência a uma inflamação no joelho direito, algo semelhante ao que viveu Everton Ribeiro recentemente. A situação exige uma atenção especial em cargas altas de jogos, ou seja, é visto mais como uma prevenção, já que não impede De La Cruz de atuar em alto nível na América do Sul. No último jogo do River, na segunda-feira, o meia teve um incômodo muscular, mas treinou sem restrições com o grupo na reapresentação. Cautela no mercado, né? Ciente das dificuldades das negociações, o Flamengo conta com o tempo a seu favor e trabalha sem pressa. A janela de transferências, no dia 3 de julho, abre a janela de transferência no dia 3 de julho e fecha em 2 de agosto, ou seja, tem muito tempo mesmo, né? Apesar da cautela, o clube entende que quanto antes os reforços se juntarem aí ao elenco, mais positivo será para a adaptação. O goleiro Rossi e o ponta-direita Luiz Araújo, que possuem pré-contrato assinado, devem chegar ao ninho já na última semana de junho para se juntar aos novos companheiros. É isso, né, gente? É isso. Negociação envolve tudo isso. Claro, tem a parte financeira, mas tem a parte principal, que é a avaliação médica. Porque se você contrata um jogador, você vai contratar um jogador, você tem que olhar tudo isso. Tem que olhar tudo isso. É questão de visão. Porque se você contrata um jogador... Olha o Corinthians, eu falei do Corinthians. O Corinthians contratou Renato Augusto, e Renato Augusto quase não joga. E Renato Augusto ganha uma pilha, uma grana muito alta do Corinthians. E não joga, gente. Né? É uma contusão em cima da outra. O Alan tem aí esses problemas físicos, né? É um jogador jovem, mas tem. E o Flamengo tá certo. Acertou financeiramente, você vai ganhar isso, vou pagar isso pro Atlético, etc e tal, etc e tal. Beleza. Vamos fazer os exames agora para ver
vai mandar o médico do Flamengo vai examinar, fala, ó, o jogador tem isso, isso, isso e isso, e isso. O que pode ser feito? Isso, isso e isso. Né? Existe a possibilidade, vai ser perguntado evidentemente para o médico do Flamengo, existe a possibilidade dele ter uma contusão e ficar muito tempo fora? Né? Se o departamento médico do Flamengo responder sim, existe, aí o Flamengo não vai negociar. Simples assim. Porque ele pode gastar uma bala com um jogador desse, mesmo sendo novo e podendo, né? O Flamengo vender ele no futuro aí para o futebol europeu ou para outros mercados. O Flamengo não vai arriscar, né? Não vai arriscar porque vai pagar uma bala e o jogador não vai, né, atuar. Pois é, é o Galo, rapaz, que pode fazer essa negociação com a equipe do Flamengo. Falando no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro avança em conversa com Bruno Lage e em rescisão com o Kudê. O meio de semana foi livre na agenda do Atlético Mineiro, mas só na questão dos jogos mesmo, né? O Galo não entrou em campo, aí nem vai entrar nesse final de semana, né? Fora do campo, a diretoria teve e segue tendo muito trabalho e avançando em 2 negociações, pelo acerto dos detalhes da rescisão de Eduardo Kudê e pela contratação do substituto, que tende a ser Bruno Lage. Pois é, minha gente, pois é. O substituto de Kudê no Atlético Mineiro deve ser o mesmo Bruno Lage, o que não significa que há um negócio fechado. A negociação com o português de 47 anos avançou bem nas últimas horas, mas ainda há discussões relevantes, pendentes, que não devem ser concluídas nesta semana. Abre aspas, vai demorar mais, fecha aspas, disse uma fonte ao GE. Com o Kudê, a tendência é que um acordo 0-0, né, seja anunciado em breve. Ou seja, que nenhum dos lados pague a multa rescisória avaliada em 16,7 milhões de reais. Desta forma, o argentino ficará liberado para trabalhar em outro clube e o Galo para buscar outro treinador, sem que a ruptura aí do contrato até o fim de 2024 seja onerosa para nenhum dos lados. Enquanto isso, o elenco atleticano, que se reapresentou na quarta-feira na cidade do Galo, segue treinando sob comando do auxiliar fixo do clube, o Lucas Gonçalves. O próximo jogo do Galo é na quarta-feira, dia 21 desse mês, né? Contra o Fluminense, em Volta Redonda, pelo Brasileirão. Tudo indica que com Lucas no banco de reservas, ainda comandando aí o Galo Mineiro. Pois é, as coisas do Galo, rapaz. Parece que as coisas estão entrando no eixo aí, na questão do acordo, né, com o Eduardo Kudê, e em breve vai ser anunciado aí o Bruno Lage como novo técnico do Atlético Mineiro. Falar do Palmeiras, porque Leila Pereira, né, que é a presidente aí da Crefisa e também do Verdão, detona a W Torre após a ação de 128 milhões de reais movida pelo Palmeiras. Abre aspas. Péssimo negócio, fecha aspas. Quase que ela canta, né? Quase que ela cantou a música. Péssimo negócio, coração. Para Leila Pereira, o Allianz Parque, não pode ser visto como um case de sucesso para o Palmeiras do ponto de vista financeiro. O motivo? A ação movida contra a Real Arenas, braço da W Torre responsável pela arena, em que o clube cobra quase 128 milhões de reais em receitas que não recebeu. A Real Arenas não paga o Palmeiras há 8 anos. Desde o fim de 2014, pagaram apenas 7 meses do que o clube tem direito também de percentuais de receitas, como aluguel para shows, name rights, restaurantes, cadeiras e camarotes. Quando falam que o Allianz é um case de muito sucesso, não é um case de sucesso. Seria se pagassem o que devem, detonou a dirigente ao GE. É mentirosa a alegação de que é um sucesso. É para eles, que ganham 100% das receitas às custas de uma propriedade do Palmeiras. Até hoje,
para o Palmeiras foi um péssimo negócio financeiramente. Esportivamente, somos muito fortes, jogamos em um bonito estádio, mas financeiramente, para o Palmeiras não é um bom negócio, acrescentou. O contrato firmado entre Palmeiras e W Torre prevê que o clube tem direito mensalmente a percentuais de receitas do Allianz, como locação para shows, exploração de áreas como lanchonetes e estacionamentos, além de locações de cadeiras, camarotes e names whites, né? O valor aumenta ao longo dos 30 anos de parceria. Só que o Verdão não recebe esta fatia desde 2015. O clube argumenta que a dívida é incontroversa, pois a W Torre apresenta relatórios mensais, como previsto no acordo, detalhando as receitas que o Palmeiras teria direito a um percentual. Leila admite que a relação entre os parceiros tem piorado por conta disso, mas isto não a fará desistir da cobrança, tanto que a polícia abriu um inquérito para apurar possíveis crimes cometidos pela Real Arenas, após solicitação do Palmeiras. É um contrato longo, a relação está pior porque a Real Arenas não paga o Palmeiras, não cumpre o que está previsto no contrato. É só isso, não é que não tenha bom relacionamento com eles, é um relacionamento de credor e devedor, como temos milhares no país. Eles precisam cumprir o contrato, não é um caso de sucesso. Eles não cumprem o determinado no contrato, disse aí a presidente. No fim da gestão de Maurício Gagliotti, o ex-presidente chegou a avançar com um acordo para resolver todas as pendências entre Palmeiras e W Torre. Além desta ação, os parceiros discutem interpretações divergentes sobre o contrato na arbitragem e tentavam aí criar um setor popular no Gol Norte, que não deve ocorrer mais diante do impasse. Conversei um ano com eles, a Real Arenas. O presidente Maurício Gagliotti, no último ano da gestão dele, tratou disso, e quando eu tomei posse, o Maurício tinha me falado que estava bem encaminhado um acordo, negociado por um ano com a Real Arenas. Quando sentei para tratar disso, soube que não tinha nada assinado. Conversei durante um ano de mandato e foi sugerido um acordo completamente desfavorável ao Palmeiras, relatou. Eu jamais iria propor ao Conselho Deliberativo ou ao Conselho de Orientação e Fiscalização uma proposta em que o Palmeiras seria tão prejudicado. Quando vi que não teria solução, percebi claramente que o intuito da Real Arenas era não pagar absolutamente nada, ficar conversando sobre propostas de acordo o restante dos anos que faltam nessa parceria. Aí encerrei o assunto e falei: o que vocês querem é não pagar nada. É maravilhoso para eles. Recebem 100% da receita, não repassam nada ao Palmeiras. Acredito que hoje o Palmeiras está sustentando aí a Real Arenas. Por isso, foi aberto um inquérito. Nossos advogados entenderam que pode estar acontecendo crime de apropriação indébita. O Palmeiras está sendo extremamente prejudicado e é importante o torcedor saber. Completou aí a presidente do Verdão. A presidente alviverde diz temer retaliação da W Torre por conta da ação movida para receber os 128 milhões de reais com possíveis marcações de eventos que tirem o Verdão do Allianz Parque na reta final da temporada. A execução que o Palmeiras está movendo é de um valor incontroverso, que eles mesmos dizem que é devido. Isto está tramitando na Justiça Comum. Há outros assuntos na Câmara de Arbitragem que correm com confidencialidade e me causa estranheza, pois eles estão abordando estes temas. A dívida de 128 milhões é pública e tenho muito receio, sim, de que tenha algum tipo de retaliação que vá prejudicar o Palmeiras. Mas havendo, eu vou tornar isto público. Chega! Completou aí a presidente do Palmeiras. Cara, é uma confusão maluca, né, gente?
de parceiros a inimigos. De parceiros a inimigos aí. Jesus Cristo do céu, né, rapaz? Fala de seleção brasileira, de Argentina a Espanha. A seleção brasileira fará 8 jogos até o fim de contrato de Ancelotti, né, com o Real. A possibilidade de a seleção brasileira esperar Carlos Ancelotti até o meio de 2024, quando acaba o contrato do treinador italiano com o Real Madrid, ganhou força nos últimos dias, né? E não foi descartada por Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Ancelotti já deu diversas declarações garantindo que cumprirá o seu vínculo com o clube espanhol até o fim, em junho de 2024. E Edinaldo insiste pela contratação dele. Segundo o dirigente, uma eventual espera aí pelo treinador italiano teria de ser acordada com jogadores e cartolas da CBF. Caso opte por aguardar Ancelotti, a seleção fará mais 8 jogos com o treinador interino, além dos 3 amistosos desse primeiro semestre de 2023. Depois de comandar o Brasil na derrota por 2-1 para Marrocos, em março, Ramon Menezes estará à frente da equipe diante de Guiné nesse sábado e Senegal na próxima terça-feira. Dessas 8 partidas, 6 são pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, ou seja, 1/3 da competição, que tem 18 rodadas. Os outros 2 compromissos aí da seleção são amistosos na data FIFA de março de 2024. As datas ainda podem ser alteradas, né? Os jogos aí do Brasil, evidentemente, né? Ainda não está definido o adversário desse último duelo, né, rapaz? A CBF trabalha para que o Brasil aproveite a presença na Europa e enfrente um rival de primeiro nível. Edinaldo Rodrigues mantém conversas com algumas federações, entre elas a da Alemanha. A data FIFA seguinte será em junho, às vésperas da Copa América, que começa no dia 14. Vale lembrar que a partir da próxima Copa, 6 das 10 seleções que disputam as eliminatórias da América do Sul terão vaga na Copa do Mundo. A 7ª colocada ainda disputará a repescagem. Na última quarta-feira, os atacantes Richarlison e Rodrigo foram questionados sobre a ausência de um treinador efetivo na seleção e a possibilidade de esperar até 2024 por Ancelotti. A gente quer começar a preparação o quanto antes. Sabemos quão difícil é uma Copa do Mundo. Por isso, é muito importante estar trabalhando com o treinador desde o início. As características do trabalho dele. Agora é esperar pelo presidente, ver o que ele vai decidir, declarou aí o Pombo. A pergunta é difícil, não sei o que falaria agora. Queremos ter um treinador fixo, claro, mas temos que nos adaptar com as adversidades. Nosso técnico hoje é o Ramon, temos que respeitar ele. Se vier um outro treinador, temos que respeitar. O presidente vai se reunir com todo mundo. Agora é aguentar, ver e esperar pelo que vai ser decidido. Segundo o presidente da CBF, o prazo para resolver a situação aí de Ancelotti é o dia 30 deste mês, ou desse mês, né? A espera está chegando ao fim, ou pode durar mais um ano. Eu acho um absurdo isso, gente. Sinceramente. Estou vendo gente dizendo aí, mas vale a pena esperar, dá para esperar. Eu acho um absurdo. Olha o tamanho da seleção brasileira, gente. Pentacampeã do mundo, gente. Ficar esperando um treinador, por mais bom que ele seja. Não, por mais bom que ele seja. Sinceramente, o Carlos Ancelotti é um treinador raço, eu queria para ontem no meu time. Mas não, ficar esperando um ano. A seleção brasileira ficar um ano com um treinador interino para esperar Carlos Ancelotti? Para, gente, pelo amor de Deus. Sinceramente. Com todo respeito ao Real Madrid, mas o Real Madrid não é mais importante do que o Brasil, não. Não, o Real Madrid não é mais importante do que a seleção brasileira. Não é, gente. O Real Madrid é um clube muito vencedor e a gente tem que respeitar, mas não é, né, mais importante do que a seleção brasileira.
Vamos aguardar até o dia 30 para ver o que será decidido. Mas se for decidido que a seleção brasileira vai esperar por um ano o Carlos Ancelotti, é um tiro no pé. Porque tem treinadores à altura da seleção aí que o Brasil pode escolher. Repito e insisto, no treinador do Palmeiras, gente. Eu sei que o torcedor do Palmeiras fica... Pelo amor de Deus, para com essas ideias. Não é para tirar o treinador do meu time, não. Mas, gente, é a melhor solução. Em vez de você ficar esperando, né, um treinador durante um ano, o Abel Ferreira tá aí, gente. Baita de um treinador, tenho certeza que vai dar certo na seleção. Não posso falar aqui que ele vai ganhar a Copa do Mundo, assim como a gente não tem certeza que se o Brasil ficar esperando um ano, o Carlos Ancelotti vai chegar na seleção brasileira e ganhar a Copa do Mundo. Quem é que garante isso? Aí você espera durante um ano um treinador. Olha aqui, rapaz, te falar, viu? Aqui ponto chegamos. Aqui ponto chegamos. E eu não estou aqui falando que o Ancelotti não é bom. É bom. Bom treinador. Mas o que não dá é para a seleção do tamanho do Brasil. Se fosse uma seleção venezuelana, com todo respeito à mesma também, seleção venezuelana, paraguaia, ou uma outra seleção, né? Mas uma seleção do nível de Brasil, de Argentina, de Inglaterra, de Espanha, sabe? De Argentina, não dá para se passar por isso, gente. Não dá, pelo amor de Jesus Cristo. E com isso a gente fecha aqui o nosso primeiro vídeo desta quinta-feira, te agradecendo demais pelo carinho, pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aqui no canal. A gente volta às 18 horas aí para trazermos as notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Pois é, aqui você sabe que a gente traz notícias de futebol e traz notícias também do nosso cotidiano, né? Do cotidiano do nosso país, evidentemente. As notícias, as coisas que acontecem no nosso país, a gente traz para vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E às vezes também a gente traz notícias do mundão, rapaz, do mundo. E a gente traz aqui para vocês que estão aí sempre com a gente. Nossos pedidos, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos aí nas suas redes sociais, os seus grupos das redes sociais, comente e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e sininho de notificações, para que vocês não percam nenhum vídeo aqui no canal sempre que postarmos, tá bom? Abraço, beijo no coração e a gente se vê às 18 horas com mais um vídeo aqui no canal, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Valeu!